Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena, para uma pandemia. É a nossa devoção diária no livro de Salmos neste tempo de pandemia. Salmo número 75 é o salmo que nós vamos ler hoje. Podíamos dizer que era o salmo dos advogados. É um salmo que fala sobre Deus como um Deus de justiça, um Deus de juízo. E o salmo 75 é um salmo que foi preparado dentro de um contexto de uma canção conhecida. A canção provavelmente teria algum tom melancólico. Ela é uma canção cujo título significa não destruas, não derrubes, e seria no estilo de Asaf. E este cântico é um cântico que exalta a Deus pela sua justiça e a sua superioridade diante de inimigos. Inimigos que são arrogantes. Provavelmente a ideia do contexto deste salmo é a vitória do povo de Israel contra algum inimigo externo que se julgava muito superior. Algum povo que tinha vindo contra Israel e que tinha tanta força que se pensava, pronto, eles agora vão nos arrasar e não vai ter qualquer hipótese de vitória. Alguns colocam este salmo, por exemplo, na época da grande vitória contra Senaqueribe da Assíria, que fez aquele discurso de grande vaidade, na época de Isaías, não é? Sobre os muros da cidade de Jerusalém, dizendo que ia tudo ser arrasado e que eles não tinham qualquer chance de vitória, e depois Senaqueribe teve que fugir para a sua terra e acabou por ser morto. Há quem coloque este salmo muito tarde, já na época do exílio, na época em que os macabeus têm uma grande vitória contra os sírios. Nós não sabemos exatamente a época. Este salmo pode ser tão novo quanto tão antigo. Seja como for, esta parece ser a ideia ou o contexto do salmo e é o que nós encontramos nele. Vamos então ler Salmo 75 e diz assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa cabeça. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos inimigos, mas a força dos justos será exaltada. Se o contexto é este, então nós podemos entender claramente que, diante de um inimigo muito arrogante, que tinha vindo cheio de força e de poder, afinal Israel tinha tido vitória e por isso podia agora adorar Deus e exaltar o seu Deus, inclusive usar isto como testemunho para as outras nações que estavam à volta. Então o Salmo começa com a expressão de gratidão, de louvor a Deus, porque o Senhor tinha respondido através das suas maravilhas e tinha feito coisas extraordinárias. Versículo 2 então estabelece, digamos, a base daquilo que é o Salmo, a ideia de Deus como juiz, o julgamento do Senhor sobre toda a terra. A ideia aqui de juiz não é apenas alguém que julga no sentido teórico. Nós às vezes pensamos em juiz, pensamos só em lei, em papel. Estamos aqui a pensar em juiz no sentido de alguém que toma decisões que vão ser estabelecidas de forma concreta. Ou seja, aquilo que Deus decide fazer e aquilo que Ele julga que deve acontecer é aquilo que acontece. Então, é neste sentido que Deus é exaltado como alguém que tem o poder absoluto. Aquilo que Ele escolhe fazer como juiz, aquilo que Ele julga que é correto ser feito, vai obrigatoriamente acontecer. Então a sua soberania é descrita aqui, versículo 3. Toda a terra vacila, todos se estremecem, mas os que estão com o Senhor são firmados como se fossem colunas. Depois há mesmo uma expressão interessante, porque a expressão é feita de forma direta. Diga aos soberbos, não sejam arrogantes. Diga aos ímpios, não levantem a vossa cabeça. Versículo 4, versículo 5, não levantem o vosso chifre, não é? O símbolo de força. Não tentem, não é, mostrar que vocês são muito bons. Não tenham o nariz empinado, não sejam, não é, de conversa fiada. Nós sabemos que o ímpio é arrogante por natureza. O pecador gosta de falar dos seus feitos. E as pessoas são capazes de ser arrogantes com as coisas mais tolas, mais insignificantes. E, no entanto, mostram-se tão vaidosos. Mesmo aqueles que já foram apanhados nas suas falhas e já foram condenados e estão diante da justiça por tantas coisas. Temos visto isso aqui em Portugal. Pessoas que são acusadas de tantas coisas e, no entretanto, andam por aí com uma altivez, com um discurso como se fossem, não é, absolutamente donos da verdade.
enfim, a palavra do Senhor diz que isso não deve ser assim. Deus, descrito como juiz, não apenas do povo de Israel, mas de toda a terra. É o Senhor da eternidade, é o Senhor da humanidade. E nós percebemos que isto é importante até para o contexto que diz respeito à questão do Evangelho. Porque sabemos que uma das principais figuras usadas no Novo Testamento para falar sobre salvação é a figura da justificação. É um dos elementos centrais da Reforma Protestante. A ideia de que Deus é juiz e porque Ele é juiz nós estamos todos condenados justamente à condenação eterna. Mas este juiz, Ele pode, apesar de tudo, nos justificar porque alguém tomou a nossa condenação. E esta imagem de tribunal, de Deus como um juiz absoluto, perfeitamente correto, na sua santidade e na sua verdade, e que apesar de tudo nos justifica por causa de Jesus. Então a ideia de Deus como juiz não é só uma ideia do Antigo Testamento, mas é uma ideia repetida em toda a palavra do Senhor e que é importante para nós também, dentro da nossa realidade do Novo Testamento, Deus visto como um juiz que justifica aquele que confia no Senhor Jesus. Versículo 6 nos dá a ideia então do contexto da realidade do povo. Não é do Oriente, do Ocidente, do deserto que vem o auxílio. Os inimigos de Israel levantavam-se de todos os lados. Desde os árabes, amalequitas, que se levantavam a partir do deserto e que de vez em quando faziam raidos contra Israel. Desde os povos que estavam ao Oriente, e nós podemos pensar nos Moabitas, nos Amonitas, podemos pensar nos sírios que vêm do Norte, mas também do Oriente, ou mesmo os filisteus que estavam ao Ocidente, tinham-se estabelecido naquela faixa de Gaza. Nenhum destes povos vai ser verdadeiramente vitorioso contra o Deus de Israel, porque, verso 7, é Deus que abate e é Deus que exalta. É claro que as coisas nem sempre acontecem no nosso tempo, na hora que nós gostaríamos. Nós, por vezes, sentimos ansiedade de ver a justiça de Deus sendo estabelecida na terra agora. Quando diz respeito a nós e a situações em que nós sofremos de alguma maneira, mais ainda, nós queremos muito que as coisas sejam visíveis e que Deus mostre a sua soberania. O Senhor tem o seu tempo e no tempo certo de Deus as coisas vão acontecer. A palavra do Senhor não falha e a sua justiça vai acontecer. A uns Ele abate, a outros exalta. E nós devemos esperar pela exaltação do Senhor, humildemente, confiar que no seu tempo, no tempo certo, Ele vai levantar, digamos, o seu estandarte e vai fazer valer a sua verdade. O versículo 8 dá uma figura, usa uma imagem que não aparece apenas aqui nos Salmos, mas depois também aparece nos profetas. Nós encontramos esta imagem, por exemplo, em Isaías. Encontramos esta imagem no último livro da Bíblia, o Apocalipse. A ideia do cálice, um cálice que Deus dá a beber às nações. Normalmente este cálice está a falar sobre a ira de Deus. Portanto, o cálice da ira do Senhor foi preparado. E ele tem que ser bebido até ao fim, até a escória, até aquele resíduo do vinho que nós sabemos que fica no fundo do copo, até isto tem que ser bebido e é amargo, é desagradável, mas tudo isto tem que ser servido pelas nações. A ideia aqui é a ideia de Deus estabelecendo a sua justiça e fazendo com que cada um acabe por tomar conta das suas responsabilidades, acabe por assumir as consequências dos seus atos. Esta é a ideia daquele que vai sorver o cálice. E para nós, a ideia de que o Senhor Jesus tomou o cálice e Ele sorveu o cálice. Ele perguntou ao Pai, passa de mim este cálice. E o Senhor respondeu, não é possível. Então Jesus tomou com humildade extraordinária e alegre por pensar naqueles que iria salvar. Ele tomou o cálice da nossa salvação. O cálice da ira torna-se no cálice da nossa salvação. E cada vez que nós tomamos o cálice do Senhor, nós devemos nos lembrar isto. Quanto a mim, tantas vezes o salmista faz esta mudança final, não é? Quanto a mim, diferente de todos os outros, diferente daqueles que vão ter que sorver a ira do Senhor, eu vou exaltar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, porque os ímpios vão ser derrotados, mas nós vamos confiar no nosso Deus. Meus irmãos, neste tempo de pandemia, o homem devia estar humilhado e devia ter desenvolvido um bocadinho de humildade, mas não é isso que vemos. Vemos muita arrogância por parte da ciência, que acha que pode declarar que vai fazer isto e aquilo, arrogância por parte dos governantes, que mesmo diante da falha das suas políticas, continuam a bater no peito como se eles fossem os melhores e tivessem feito tudo correto, e isto é universal, isto é em todo o mundo. A palavra do Senhor diz que isso não devia ser assim, e nós devíamos olhar para a soberania de Deus e perceber que Ele é Senhor
e nós não temos controle. E um simples vírus pequenino e insignificante como este é capaz de transtornar toda a Terra com toda a nossa tecnologia e ciência. Isto devia nos fazer meditar na nossa pequenez, o quão frágil nós somos e podemos ser eliminados com facilidade. E fazer isto é dobrar-nos diante do Senhor, é buscar a sua soberania, é confiar na sua misericórdia. E é isto que nós queremos fazer e é isto que nós queremos anunciar.